Olá, bom dia. Deus abençoe a sua vida, né? Que você tenha um dia cheio da presença de Deus. Eu iniciei fazendo aqui meu devocional e abri a Bíblia em Salmos e li o Salmo 125, né? Verso 1, que diz o seguinte: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecerão para sempre. E eu lembro que esse hino, o meu pai na fé, né, o pastor Jorge Afonso, é um homem que me ganhou para Jesus, né? Ele já dorme no Senhor. Ele falava muito sobre esse salmo, né? Ele trazia esse salmo quase em todos os cultos. E é uma coisa tão gostosa, porque cada vez que ele trazia esse salmo, ele falava de uma forma diferente. E eu quero que você entenda como que é importante a gente ter mentores espirituais na nossa vida. Como é importante a gente ter pastor, como é importante a gente entender, né, como que esses homens eles podem ser levantados por Deus para nos abençoar. Eu não vou falar aqui dos que não honram, né, essa unção na vida deles. Eu não vou falar aqui sobre aqueles que não honram essa responsabilidade. Eu quero falar sobre as pessoas que têm o entendimento do que é ser um pastor, né? Umas pessoas que amam ser pastores. Sabe o que eu estou dizendo? É aquele pastor que ama a ovelha, que gosta de estar com a ovelha, que vive junto com a ovelha, né? Que exorta, que cuida, puxa a orelha, mas também dá uma palavra de ânimo, uma palavra de carinho. Então, trazendo uma reflexão hoje para mim e para você, valorize as pessoas que Deus tem levantado para estar do teu lado. Uma das coisas que o inimigo mais tem, a obrigação de fazer, é cumprir com o papel dele, que é para matar, para roubar e para destruir. E uma das coisas que o inimigo faz é tentar afastar a gente das pessoas o qual Deus levantou para nos ajudar, para ser canal de Deus para a nossa vida. E aí ele começa a jogar setas, as pessoas começam a ficar olhando até atravessado, né, para esses homens, para essas mulheres que Deus levantou para cuidar deles. E nós temos que ter sabedoria, nós temos que ter inteligência espiritual. Ele tem que estar pedindo ao Senhor que brinde a nossa mente, né, para que a gente possa estar conectado em Deus de verdade e discernir em espírito, né, situações que o inimigo vai provocando, vai criando para nos afastar da igreja, para nos afastar das pessoas que Deus levantou para cuidar da nossa vida, né, espiritual. Então entenda, o pastor não tem obrigação nenhuma, né, e nem deve entrar nas suas questões pessoais, dentro da sua casa, na sua família. Isso não é a função de pastor. A função do pastor é te ajudar no seu propósito de vida, te ajudar, de repente, daquilo que você precisa estartar no mundo espiritual para poder alcançar coisas grandes e firmes. Quando você se alinha de forma espiritual, as portas se abrem. Diz a palavra, lembra? Buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Li aqui ainda há pouco Isaías falando sobre as pessoas que elas confiam em carros, confiam em carruagem, confiam na mão do homem. Você não precisa disso. Basta você se alinhar em Deus, firmar os seus propósitos em Deus, que as portas vão se abrir. Descansa no Senhor, faz a sua parte e deixa Deus trabalhar a teu favor. Mas, entenda, guarde sempre princípios e valores. Princípios e valores são inegociáveis. E eu quero que você entenda essa responsabilidade de guardar princípios sobre a palavra de Deus. Ah, pastor, eu dou o meu nome, eu dou a minha palavra, não cumpro. Isso é quebrar princípios, né? Isso é quebrar princípios. Eu me envolvo em situações que não são legais, isso é quebrar princípios, né? Eu permito que as ambições do dia a dia me levem a estar com um ou com o outro por causa de interesse, isso é quebrar princípios. Também, quebrar princípios não é só matar, roubar, adulterar. Quebrar princípios é deixar de ser honesto consigo mesmo e com Deus também. Então, guarda essas palavras, honre princípios espirituais, valorize as pessoas que Deus tem levantado para cuidar de você, para te ajudar no teu propósito de vida, que as coisas funcionam. Crê nisso, crê nessa palavra, põe em prática e depois medita um pouco mais no Salmo 125. É um salmo lindo demais. Deus te abençoe.